Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Bom rever os irmãos mais uma vez, graças a Deus. Depois de uma semana aí de algumas atividades difíceis, mas estamos de volta mais uma vez para, junto com os irmãos, nós refletirmos de uma maneira muito prática e rápida sobre o tema da lição do dia 10 de maio, né? A lição de número 6 para os adultos, que vem com um tema muito importante, um tema bom, graças a Deus. E o tema fala sobre a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Na verdade, a lição, meus amados irmãos, ele vai tratar de um grande número de pessoas, né, que é a maioria do povão, que Paulo vai tratar nas suas cartas, chamado de gentios, né, na época que estavam sem Deus ou sem na perspectiva das promessas de Deus. Por quê? Porque nós vamos observar todo o Antigo Testamento está todo ligado à nação de Israel. Começa sendo chamado de hebreus, depois Israel e depois tornam-se os judeus, né? Então Deus, quando faz promessa a Abraão, Isaac e a Jacó, está falando de uma grande nação que vem aí, e essa grande nação começa com a nação de Israel. E Israel foi a nação escolhida por Deus e continua sendo escolhida por Deus. A nação que não há explicação porque Deus escolhe esse povo como seu povo, o povo adquirido, o povo amado por ele. É a nação de Israel, o povo da promessa, né? E quando chega no Novo Testamento, no advento de Jesus Cristo, e Jesus Cristo morre na cruz, paga o preço, e quando começa a igreja de Cristo, Deus vai levantar o apóstolo Paulo, ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele vai falar, vai direcionar suas cartas, suas pregações, toda voltada para o povo chamado gentios. E quem são esses gentios, né? Que todos os irmãos possivelmente já ouviram falar, né? Os gentios são aqueles que não são judeus, não é israelita, que não faz parte da nação judaica de sangue, né? Que não é descendente dos judeus. São chamados todos de gentios, né? Então, a lição ela vai fazer um resumão aqui, a condição dos gentios sem Deus. Até o momento com Israel, as promessas que nós vamos observar na Bíblia, que isso é Antigo Testamento, está todo voltado para a nação de Israel, né? Então eu vou precisar ler para os irmãos entender alguns pontos aqui fundamentais. Mas antes de entrar na lição e ler alguns pontos, graças a Deus pela importância, porque quando Deus escolhe a nação de Israel, não significa que Deus estaria excluindo ou desprezando toda a humanidade, todos os povos ou todas as nações ou tribos. Não. Israel é escolhido por Deus como uma nação de referência, uma nação que por onde ela passasse ela ia manifestar o nome de quem é o Criador dos céus e da terra, do único Deus, como Isaías vai falar. Israel é escolhido como uma nação que vai transportar o nome do Deus Todo-Poderoso. Não era um desprezo ou seria seria da parte de Deus, vamos dizer assim, ignorar as demais nações, os demais povos, não. Até porque Deus, nós observando todo o Antigo Testamento, né, nós vamos observar que Deus estabeleceu planos e propósitos para toda a humanidade. Toda a humanidade. E quando nós olhamos exatamente para o sonho que teve o rei da Babilônia, interpretado por Daniel, que é a estátua, nós vamos observar que Deus tinha projetos e planos em relação a toda a humanidade. Então, quem são os gentios? São todos aqueles que não são dependentes dos judeus, né, de sangue. São chamados gentios. Mas graças a Deus que João 3,16, dentro do projeto de Deus, plano de Deus, antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus já tinha um plano extraordinário, como nós já conhecemos, que era para toda a humanidade.
E o plano é a salvação das nossas almas, a salvação de toda a humanidade. O plano de Deus é a salvação de toda a humanidade, desde que aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a lição vai dizer qual era a condição dos gentios sem Deus. O texto está em Efésios capítulo 2:11, Paulo vai dizer que nós devemos nos lembrar que em outro tempo, antes, lá atrás, para o Antigo Testamento, nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Eu vou ler o texto que vai explicar o que é circuncisão para os irmãos entenderem melhor. A verdade prática diz que outrora sem Deus, antes sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então, nós vamos ver a verdade prática que Deus, lá antes de Israel, nas suas promessas que faz a Abraão, Deus já estava estabelecendo que não só Israel seria o povo da promessa, mas que também toda a humanidade seria beneficiada e abençoada. Então, meus amados irmãos, a leitura dessa lição foi Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e depois o livro de Romanos, que possivelmente os irmãos já leram ou vão ler, em nome de Jesus. Então, em Efésios diz que, portanto, lembrai-vos que vós, em outro tempo, eram gentios, já lemos antes, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Depois ele vai, Romanos capítulo 4, 12, até o 14, onde está a nossa leitura, mas eu vou direto para a introdução. Olha o que diz a introdução. Na presente lição veremos que o autor aos Efésios lembra-nos os gentios de que antes da regeneração, de sermos transformados pelo poder da palavra de Deus, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeiro delas, estávamos sem Cristo. 2, separados de Israel, alienados, fora quanto às promessas, sem esperança em ser Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então, os gentios, antes da regeneração, de aceitar a Jesus e ter um encontro com Cristo, estávamos distantes de Deus e nós estávamos fora das promessas do Senhor, das promessas que Israel já estava embaixo dela. E aí, Israel, embaixo da promessa de Deus, quando Deus escolheu a nação de Israel, e para marcar a sua nação como dele, propriedade dele, Deus estabeleceu um concerto com esse povo, e um concerto fisicamente, que é o chamado de circuncisão, que nós vamos ler o que é. Por isso que Paulo vai falar muito de circuncisão e incircuncisão. Quando Davi vai para a batalha com aquele gigante, ele chama o gigante de incircunciso. O que é que Davi estava dizendo? Quem é este incircunciso? Ou seja, quem é esse estranho? Quem é essa pessoa que não está embaixo da promessa de Deus? Quem é esse camarada que não está embaixo do projeto de Deus? Para afrontar o exército do Deus vivo. Então a circuncisão, o entendimento da circuncisão no Antigo Testamento, e que Paulo vai falar muito nas suas cartas, significa que circunciso, todo homem era circuncidado, vamos ler e dizer como é que era feito, era circuncidado, passado por um procedimento, e essa circuncisão física era uma marca que essa pessoa, ou os judeus, os homens, estavam embaixo da aliança para com Deus. Então a nação de Israel, ela tinha uma aliança com Deus, e para confirmar a aliança era necessário passar pela chamada circuncisão. E a igreja, depois que com o advento de Cristo, Paulo vai dizer que a circuncisão da igreja
a marca que a igreja tem de circuncidado, ou seja, para estar embaixo da promessa, da vontade de Deus, do querer de Deus, não era uma ação carnal, mas uma circuncisão de alma, de coração, ou seja, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o que era a circuncisão? Está aqui. A circuncisão, conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, ou seja, não estava embaixo da promessa de Deus. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão por parte da nação de Israel, simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, que era a nação de Israel. Mas quando Jesus vem, e vem para toda a humanidade, a circuncisão ela deixa de existir, a circuncisão física, como acontecia com Israel, e passa agora a ser a circuncisão do coração, a marca no coração, a operação no coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, meus amados irmãos, a lição ela trata da condição dos gentios, aqueles que não eram de Israel, da nação de Israel, aqueles que não são da nação judaica, que não estavam embaixo de promessa, não estavam embaixo das promessas de Deus, no Antigo Testamento, precisavam passar por essa circuncisão, algo feito fisicamente, como sinal de aliança para com Deus. Quando Jesus morre na cruz, Jesus então vai abolir essa forma de circuncisão, de aliança marcada fisicamente, e torna agora essa nova aliança através agora do sangue de Jesus. Então, desde que Cristo morre na cruz, de lá para cá, acabou a circuncisão. Paulo vai dizer, nem circuncisão, nem incircuncisão. Agora a aliança com Deus, pacto com Deus, está embaixo da promessa de Deus, da vontade de Deus, herdar as vitórias de Deus. Agora a marca é no coração, na alma. E que marca é essa? Não é física nem mãos humanas. É uma marca da graça, é uma marca do verdadeiro amor de Deus. É a marca da promessa de Deus para toda a humanidade. E que marca é essa? O ser uma nova criatura. Que marca é essa? Nascer de novo. Que marca é essa? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que marca é essa? Ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Que marca é essa? A marca da regeneração. O velho morreu, o antigo morreu e nasceu novo. Que exemplo eu tenho dessa nova fase, dessa nova aliança, aliança do sangue de Cristo, aliança do sangue de Jesus, aliança do Novo Testamento? Eu tenho um grande exemplo que é João capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus e diz o que precisa para herdar o reino dos céus. Passar de novo por aquela circuncisão? Não. Jesus disse, para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito. Então, meus amados irmãos, eu encerro aqui dizendo, a condição dos gentios sem Deus era desgarrado, como a lição anterior falou, como filhos da ira, como desobedientes, embaixo de maldição, como era antes.
estranho a Deus, afastado da glória de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, Jesus abriu as portas da salvação e trouxe sobre nós a graça, um favor imerecido, trouxe para nós uma nova circuncisão, que é uma nova aliança, a aliança pelo sangue de Jesus. Por isso celebramos a ceia do Senhor, por isso participamos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a nova aliança em Cristo Jesus, o novo testamento no sangue de Cristo. Nós não precisamos mais passar por nenhum processo de aliança por mãos de homem, né? Operação mais nenhuma, a não ser a operação no coração, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí sim teremos a marca no coração, circunciso pela graça, circunciso pela nova criatura, circunciso por nascer de novo, circunciso por arrepender-se dos nossos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Circuncisão agora na alma, no coração, de um coração arrependido, de um coração aquebrantado, de um coração que reconhece Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus que não é mais agora só Israel, que não é mais agora só a nação hebreia, né? Agora somos todos, gentios, de todas as nações e raças, de todos os povos, de todos os cantos desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos, a sua casa e a sua família, que possamos ter um domingo abençoadíssimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.